E será que The Batman é tudo o que prometia e conta uma ótima aventura do Homem-Morcego? Ou será que ele é só mais um filme do Homem-Morcego? Vem comigo que no vídeo hoje eu vou trazer a crítica do filme The Batman. E finalmente chegou nos cinemas um dos filmes mais esperados do ano, The Batman. E desde que eu soube que o Matt Reeves iria fazer esse filme, depois de tanto tempo de produção, eu fiquei pensando numa coisa. O que esse filme do The Batman pode trazer de novo para esse personagem? Porque, vamos ser sinceros, a gente já viu de tudo do Batman nas telas. A gente já viu um Batman na origem dele, a gente já viu um Batman bem mais sério, a gente já viu um Batman que era bem mais velho, a gente já viu todos os tipos do Batman possível. Já vimos a origem dele muitas vezes, então eu fiquei pensando, o que o Matt Reeves pode trazer de diferente para esse filme, que vale a pena a gente ver o The Batman. E eu acho que ele acertou em cheio no que ele tinha que fazer. Porque se você parar pra ver, todos os filmes do Batman, apesar dele ser o Batman como protagonista, o Batman nunca é realmente protagonista da sua história. Ou é a cidade, ou é os vilões. Ele acaba sendo claro, tendo sua importância porque ele é o protagonista, mas no final, ele nunca é um filme do Batman em si. E o Matt Reeves resolveu deixar um pouco a sua visão de fora do personagem agora para contar uma história do Batman. E como ele fez isso? Ele já começa o filme com uma coragem onde ele não mostra a origem do personagem. Ele sabe que todo mundo do mundo conhece a origem do Batman. Afinal, ela já foi contada e recontada várias vezes em série de TV, cinema e quadrinhos. Dessa forma, ele já começa com o personagem 2 anos à frente do que ele já começou. E isso é muito bom, porque ele já consegue deixar que muitas coisas estão estabelecidas para o personagem dentro desse universo. Através disso, ele consegue trazer coisas para o Batman que a gente nunca tinha visto no cinema. Por exemplo, na primeira meia hora fantástica de filme, sensacional em todos os sentidos, trilha sonora, fotografia, direção, onde a gente vê um Batman realmente detetive. E eu gostei muito disso, porque apesar de um filme ou outro ter abordado bem rapidamente o Batman como detetive, foi como eu falei, foi rapidamente. Aqui, a gente realmente vê o personagem em ação nessa camada que a gente pouco viu no cinema, numa sequência fantástica, desde os primeiros, como eu falei, meia hora de filme. Eu gosto de como ele investiga, eu gosto de como mostra como ele usa as suas ferramentas, inclusive de uma forma bem interessante. Outro elemento muito importante nesse filme do Matt Reeves para o personagem do Batman. Eu gosto como ele conseguiu pegar os objetos do Batman que a gente conhece e evoluir ele, transformando ele de uma forma mais real, mostrando como poderia existir na nossa vida esses objetos do Batman. E isso eu gostei bastante também, que ajuda também nessa parte do mistério, fazendo com que essa meia hora de começo do filme seja fantástica e tenha um elemento novo, tenha um Batman diferente em tela. Outra coisa que eu gostei bastante desse Batman é de um fator que a gente também nunca tinha visto no Batman nas telas, que é o Batman louco, o Batman maluco. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo sabe que o Batman, ele é maluco, ele é um homem rico que se veste de morcego para bater em bandido à noite. Esse é praticamente o plot do Batman. Ele é maluco. E apesar desse tema ser abordado em todos os filmes do Batman, praticamente nenhum deles é maluco. Porque todos são só apenas ricos quando são Bruce Wayne. E quando são o Batman, eles são... aí sim você vê um cara descontrolado vestido de morcego. Aqui, o tempo inteiro ele é maluco. Tá bom que... o Robert Pattinson não aparece tanto no filme como o Robert Pattinson. Ele fica como o Bruce, na verdade. Ele aparece muito mais como o Batman. Mas as cenas que ele aparece como Bruce Wayne é muito impactante, porque ele parece um cara que ele é esquisito. Ele parece que é um cara que não tem esse senso de sociedade, de viver em sociedade. Ele não é aquele rico, inteligente, que brinca com os outros. Não, ele tem medo de ficar na sociedade, parece. E parece que ele vive tanto tempo como o Batman, e quando ele sai da caverna, ele usa até um óculos escuro, porque ele não aguenta a luz que aparece pra ele. São esses pequenos detalhes que transformam o personagem em algo muito mais do que a gente tinha visto, na minha opinião. Inclusive, elogiar, obviamente, a atuação do Robert Pattinson aqui. Tanto na coisa um fator que ele escolheu, como na atuação dele em si. Eu gosto muito da atuação dele. Como eu falei, ele sempre parece maluco, desde os olhos dele dentro do filme, até quando ele fala. Você vê a diferença dele como Bruce Wayne e como Batman. Como Batman, você vê um cara que parece maluco e realmente não tá nem aí pro que vai acontecer com ele. Ele se mataria pela cidade. E quando ele tá como Bruce, você vê que é um cara estranho, esquisito. Você não pode confiar nele. E essa é outra coisa que eu gosto
gosto muito do Batman, como o Matt Reeves retrata ele através da sua lente como um personagem que em momento nenhum a gente poderia confiar. E outra coisa que eu gostei bastante é que o Robert Pattinson como Bruce Wayne aparece muito pouco no filme. Porque eu falo que, não que o Robert Pattinson seja ruim, como eu falei, ele tá fantástico aqui. Mas quando um ator é muito grande e ele tá num filme tão grande, ele quer que o rosto dele realmente apareça para poder mostrar a atuação dele. E aqui ele aceitou passar quase o filme inteiro como Batman e eu gostei muito dessa decisão. Outro fator, só que como eu falei, o filme é do Batman e o Bruce Wayne e o Robert Pattinson tá muito bem. Mas para o personagem dele funcionar, não precisava que só isso acontecesse. Precisava que todos os fatores em volta dele funcionassem muito bem. Tanto dentro do filme, na parte da história, como fora dele. Então eu vou começar falando um pouco fora dele, que é na parte técnica. Um filme tecnicamente perfeito pra mim. Fotografia muito bem feita, que consegue te dar aquela sensação de medo em vários momentos com o personagem. Você não confia nele, ao mesmo tempo ele consegue destacar o personagem, a fotografia, de um modo onde você não consegue achar que ele vai ser o herói. Ele não é aquele herói imponente que vai ter aquela cena clássica de revista em quadrinho. Você vê que ele ainda não sabe muito bem como fazer, e a direção e a fotografia do Matt Reeves mostram muito bem isso, em cenas de ação muito fortes e muito reais. Não são cenas épicas, são cenas reais. Cada golpe dele você sente. Você também sente nisso quando a direção e a fotografia conseguem mostrar que ele é um Batman que, quando ele se movimenta, ele passa medo, ele passa que ele não é um cara delicado, ele é um cara que ele vai destruir o inimigo, e ele pode ser que ele não pare. Tudo isso a direção ajuda muito, sem contar que a direção ajuda a construir muito bem o cenário, construir muito bem Gotham, e tudo é muito bem feito aqui na parte técnica. Tanto que a cena inicial do filme, como eu falei, as primeiras meia hora é fantástica, mas ele faz uma brincadeira, o Matt Reeves, com o escuro, e do Batman não tá no escuro, mas os personagens verem ele, que eu achei brilhante. Inclusive, eu gosto muito como a direção dele consegue fazer com que o filme não seja um filme tradicional de herói. Ele não tem medo de, por exemplo, em vez de colocar ação o tempo inteiro, fazer com que o filme seja um filme do Batman ação, ele tem um filme de 3 horas, mas que através do mistério bem feito, bem escrito e mostrado na tela, você consegue ficar preso naquela história que está acontecendo. E não acho que é um mistério super inteligente. Na verdade, você consegue até matar de certa forma bem mais rápido do que deveria o mistério do filme. Eu vejo isso como um problema, obviamente, principalmente que são umas resoluções que não são tão inteligentes como deveria, mas mesmo assim o filme consegue te manter preso, consegue fazer com que você que está vendo o filme queira saber todo aquele mistério, queira saber o que está acontecendo. E graças à direção do Matt Reeves, que consegue criar esse senso de urgência, fazendo com que você fique preso naquilo. Mas como eu falei, tecnicamente o filme é perfeito, é fantástico, tanto na direção, fotografia e também trilha sonora. Que trilha sonora fantástica, principalmente em alguns momentos que ficaram marcados na minha cabeça, como na cena do Batmóvel. A cena do Batmóvel, a trilha sonora te coloca de uma certa forma dentro daquela cena de ação, sem contar, como eu falei, a cena de ação. A trilha sonora também consegue construir muito bem, tanto na parte de construir coisas para os personagens secundários, que tem trilha sonora muito boa para cada um, como quando não tem, e fica só a parte da brutalidade do Batman batendo um bandido. Tudo isso faz com que a trilha sonora de The Batman seja também fantástica. Mas, além disso, como eu falei, tem 2 pontos que fazem com que esse filme faça com que o Batman funcione. Toda essa parte técnica, mas também a parte da história e dos personagens. E eu acho que os personagens aqui são todos interpretados de uma forma fantástica. Mas antes de entrar na interpretação, eu vou falar do personagem que não tem um intérprete, que é Gotham. Gotham é um personagem aqui, e eu gostei muito dessa nova Gotham, dessa Gotham diferente que o Matt Reeves trouxe, que ao mesmo tempo que é diferente, também é o mesmo que a gente já viu várias vezes. Só que é uma mistura de várias Gothams. Nós temos uma Gotham bem gótica, mas ao mesmo tempo uma Gotham bem luminosa, ao mesmo tempo nós temos uma Gotham moderna e real. Toda essa mistura faz com que a Gotham seja a mesma Gotham que eu li anos nos quadrinhos. Uma Gotham que é opressora, uma Gotham que quando você está assistindo no cinema, você sente que não vai ter esperança e luz naquele lugar. E que nem o Batman é uma luz naquele lugar. Eu gostei muito dessa representação que eles fizeram em tela também. Saindo agora para os personagens reais, dos personagens do filme, eu gostei da interpretação de todos os atores que estão nesse filme. Eu gostei de como eles completam o Batman, porque o filme não são sobre os vilões, o filme é sobre o Batman, e como cada um deles completa perfeitamente esse personagem e faz com que a gente entenda melhor ele. Desde a incrível atuação da Zoe Kravitz fazendo a Mulher Gato, que traz uma Mulher Gato que não tem medo. Isso é uma outra coisa que eu teria que elogiar do filme, que eu gostei do filme. O Matt Reeves consegue misturar muito bem o real com um pouco da fantasia dos quadrinhos. Ele não deixa os quadrinhos de lado, mas ao mesmo tempo ele traz uma realidade para os personagens. E você vê isso na fantasia da roupa da Mulher Gato, que é muito bem feita. E eu gosto da sexualidade da Mulher Gato, da Zoe Kravitz, ao mesmo tempo que ela é uma mulher forte e que ela realmente consegue se virar sozinha, como ela fala, como ela mesma fala. É pra mim acho que
uma das melhores, se não a melhor interpretação da Mulher Gato no cinema. O mesmo vale para o Colin Farrell como Pinguim. Eu não sou um grande fã do Colin Farrell, mas aqui ele tá irreconhecível. E ele consegue passar todo o arco Pinguim tem nos quadrinhos. Essa coisa dele conseguir controlar os outros, como ele controla a cidade pelo subterrâneo. É muito interessante ver o Pinguim no Colin Farrell, que traz muito mais um mafioso real misturado com um pinguim. E tem que elogiar a maquiagem do personagem, que ficou muito bem feita, fazendo com que o ator fique reconhecível. Eu também gostei do Alfred, do Andy Serkis, mas eu acho que aí entra o outro problema do filme. Além do mistério não ser super criativo e você conseguir matar antes, eu queria ter mais relação do Batman com o Alfred no filme. Eu senti um pouco de falta disso, e eu acho que pelo filme ser do Batman, seria muito importante ter essa relação dos dois durante o filme. Mas assim, a atuação dele tá muito boa, e ele traz um Alfred diferente, um Alfred que a gente viu nos quadrinhos muito mais recentemente, que é esse Alfred que ele foi para um front de batalha, que ele trabalhou no MI6, e eu gosto dessa visão. Além disso, tem que elogiar o Paul Dano como Charada, que é um vilão fantástico e que cria uma personalidade diferente pro Batman que a gente já viu no cinema, fazendo com que ele se desafie, faça com que ele entre no mistério, mas também que mostre que ele é louco. E eu gosto muito, e o Paul Dano nem aparece tanto no filme assim, o Charada não é presencial o tempo inteiro. Isso também é muito importante, porque só ele consegue criar um personagem tão interessante, o Matt Reeves, nesse filme, que mesmo ele não estando presente no filme, a presença dele é constante no longa, e você sente isso. O filme também, tem que falar que eu também teve um pequeno problema com ele, no ponto de ele tem 3 horas de duração. Eu acho que algum ponto ou outro ele fica um pouquinho arrastado, mas mesmo assim é uma coisa que você entende, são 3 horas. As 3 horas valem a pena, mas eu acho que tem um pequeno pontinho que eu acho que me incomodou um pouquinho, que poderia ter uma pequena barriga ali, mas de modo geral, não estraga esse filme, que é excelente e que consegue mostrar uma visão completamente desse personagem que a gente já viu tantas vezes em tela, por causa da direção fantástica, por causa de uma história muito bem escrita, muito bem contada, e que consegue fazer com que esse personagem do Batman tenha várias camadas. Inclusive, eu acho uma das coisas mais interessantes desse filme. Ele não é um filme padrão de super-herói. Aquele filme que você vai se divertir, sair e ficar... e esquecer ele. Ele é um filme que realmente fica na sua cabeça. Eu saí do filme há algumas horas e todo o tempo eu estou pensando na mensagem dele, no que ele quis passar e principalmente como esse filme tem várias camadas. E outra coisa que eu queria elogiar para fechar essa crítica é uma coragem que o Matt Reeves teve aqui. Não apenas em tudo que eu já falei, não apenas em realmente contar uma história completamente de super-herói, mas também desafiar o público a tentar entender o Batman. Porque esse filme em nenhum momento transforma o Batman num herói. Você entende que ele é o herói dessa história comparado com o vilão, mas o Matt Reeves todo o tempo discute o que é um vigilante, o que é a ideia de um vigilante. Então é um filme que tem várias camadas e que eu acredito que, diferente de muito filme de herói, The Batman é um filme que a gente vai ficar discutindo muito tempo ainda. Concluindo, The Batman é um filme excelente, maravilhoso. O filme que eu queria ter visto do Homem-Morcego em anos. Ele tem sim alguns problemas e eu até concordo que em algum momento ou outro falta um pouco de originalidade para ele. Mas é como sempre dizem, no cinema praticamente tudo se copia, quase nada realmente é original hoje. E então The Batman consegue pegar elementos já feitos do cinema e trabalhar eles de uma forma fantástica. Não apenas trazendo um Batman que eu queria ter visto, mas através de outros personagens, através de um elenco fantástico, de um roteiro bem feito, de uma trilha sonora muito boa, de uma fotografia muito boa e de uma história muito bem conduzida pelo Matt Reeves. Até o John Turturro, que eu esqueci de falar na crítica normal, também tá no filme, ele é fantástico e o arco dele é muito bem feito no filme. Então sim, The Batman é um filme que tem problemas, mas mesmo assim não consegue fazer com que eu saísse do filme sem ter um brilho nos olhos de ter visto esse personagem que eu gosto tanto, finalmente ganhando a sua cara no cinema da forma como eu sempre quis ter visto. E por isso que eu fecho The Batman com uma nota 9,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de The Batman? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.